E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Professor PC. Mais um encontro aqui, né, no YouTube. Nossas aulinhas que estão caminhando aí passo a passo, não é? Aqui é uma forma de ajudar você que está distante aí, que está precisando, né, para concluir o ensino médio, quer tirar dúvidas, quer entender melhor sobre os conteúdos. Então, vem para cá que a gente vai te ajudar. Tranquilo? É um esforço do professor aí para vocês. Bom, e hoje, galera, hoje a gente vai tratar sobre os assuntos mais importantes da atualidade, né, nas discussões políticas que nós temos por aí. Hoje, né, na nossa série de filosofia política, nós vamos estar tratando sobre o liberalismo e o Estado mínimo, o que hoje é a base da chamada direita política. Isso é super interessante, super importante, independentemente de qual que é a tua visão política, é conhecer os fundamentos filosóficos dessa teoria tão bacana, tão importante e fundamental para o século XXI. Então vamos lá, galera, entender um pouquinho sobre o que é o liberalismo e o Estado mínimo. Tranquilo? Vamos nessa, meu irmão. Vamos junto. Bom, pessoal, é o seguinte, em primeiro lugar, para discutir um assunto a gente precisa contextualizar, certo? Então, para a gente entender o que é o liberalismo, vamos contextualizá-lo, né? Num primeiro momento é preciso dizer o seguinte, que as ideias do liberalismo elas são diretamente fruto dos ideais iluministas, ou seja, o iluminismo lá do século 17 e 18 gera uma série de revoluções e de ideias na filosofia, na ciência, na arte, na literatura e, lógico, nas teorias políticas da relação do Estado com a economia, dos direitos individuais, enfim. Então, o liberalismo político é um dos frutos desse movimento iluminista, ok? Isso é bem importante que você tenha em mente, porque, por exemplo, se você conhece algo do iluminismo, você vai lembrar, né, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, o liberalismo político defende a liberdade das liberdades individuais, a liberdade do indivíduo de empreender o comércio livre para além das amarras do Estado. É importante que você entenda isso. Logo depois, o o liberalismo, perdão, ele é fortemente influenciado pelos filósofos justnaturalistas, sobretudo o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, que são os filósofos justnaturalistas. O justnaturalismo é a teoria do direito natural, não é? É a teoria que diz que os seres humanos, por natureza, possuem o atributo de serem iguais entre si e livres. Ou seja, basicamente a ideia de dizer que a desigualdade jurídica entre pessoas e a liberdade de uns e a falta de liberdade de outros, ela não pode ser algo natural. Ela só pode ser algo arbitrário. Ou seja, quando um cidadão é privado de liberdade, isso não acontece de forma natural. Isso é devido a uma intervenção do Estado ou de alguma força ou de algum poder sobre aquele indivíduo. Partindo do pressuposto de que, por natureza, somos todos livres e iguais, ou seja, como um direito natural, os filósofos iluministas e os liberais, eles pensam o Estado a partir da preservação desse direito natural da igualdade e da liberdade. E, inclusive, os filósofos John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são filósofos contratualistas, em um determinado momento a gente vai estudar isso aí, eles contribuem muito para aquilo que depois ficou conhecido como liberalismo, ok? Uma outra característica é o seguinte, que o liberalismo ele é uma reação no momento de sua criação, no momento de sua constituição como teoria político-econômica, ele é uma reação ao que se chama de antigo regime. Ou seja, o que a gente vai chamar aqui de antigo regime para que vocês entendam? O antigo regime são as monarquias absolutistas. Os estados nacionais recém-criados ali no final da Idade Média, se tornaram grandes estados-nações, com seus imperadores e tal, e que passaram a ser metrópoles colonizadoras do Novo Mundo, das Américas, da África e tal, e até do Oriente, eles eram pautados no seguinte, na forte intervenção do poder do Estado nas relações individuais e econômicas, ou seja, o Estado controlava tudo. E o liberalismo é uma reação a esse tipo de programa de controle da atividade econômica. Por isso o nome liberalismo. Liberdade de quê? Liberar o quê? Liberar, acima de qualquer coisa, as atividades econômicas. Ou seja,
como contraponto ao antigo regime, o liberalismo defende, primeiro, a liberdade do indivíduo frente a esse Estado. Segundo, o direito desse indivíduo de comercializar e de trabalhar e de produzir sua própria riqueza. E terceiro, e não menos importante, o direito desse indivíduo ter as suas propriedades respeitadas, ou seja, o fruto do seu trabalho tem que ser respeitado. Isso bate muito, por exemplo, nos dias atuais com a ideia de impostos, os tributos, as taxas de imposto. Ou seja, o liberal defende um Estado que tenha menos impostos, para que o Estado não tenha tanto controle sobre a riqueza produzida por aquele cidadão ou aquele indivíduo. Ok? Uma outra característica é o seguinte, ainda falando sobre o antigo regime, quando falamos sobre o antigo regime, acabei de falar para vocês, falamos do absolutismo monárquico, ou seja, os estados monarquistas, e falamos sobre os privilégios da nobreza e do clero. Olha só, no antigo regime nós tínhamos os estados monárquicos, onde a riqueza e a autoridade ela era baseada no nascimento. Os nobres possuíam títulos herdados, né, títulos hereditários, então você nascia nobre, você tinha importância, você tinha um privilégio legal, né, em relação aos demais, e o clero, ou seja, a igreja, né, ela era muito fortemente ligada a essas monarquias, enfim. E o liberalismo defende que isso não é por natureza. O que é justo, natural, ou seja, é que todos sejam livres e iguais. Então, assim, o liberalismo ele inicia-se de uma forma radical. Ele era, por exemplo, se fôssemos colocar hoje na ótica direita e esquerda, o liberalismo seria a esquerda do antigo regime. Ou seja, aqueles que lutariam por uma reforma bem radical das ideias, levando liberdade, igualdade para todo mundo, contra aquele conservadorismo do antigo regime de reis, de nobres e tudo mais. Então, vamos prosseguindo. E outra coisa, o grande controle do Estado, essa forma do Estado do antigo regime também, quando a gente chama antigo regime, nós estamos falando também das grandes restrições mercantilistas. O que é isso? O Estado ele acabava limitando a atividade comercial e tendo monopólio sobre diversas áreas da atividade comercial como uma tentativa de concentrar a riqueza para si próprio. O Estado apostava no fortalecimento a partir do controle e das restrições das atividades mercantis, certo? Então, nesse sentido, o liberalismo vem como também enfrentar esse tipo de restrição, porque um dos pilares do liberalismo é a liberdade da iniciativa do empreendimento, ou seja, a atividade econômica livre. Uma outra questão é o seguinte, que ele era considerado um movimento revolucionário e de esquerda no contexto do seu surgimento, foi o que eu acabei de falar, ou seja, as ideias liberais, no primeiro momento, elas, por que colocadas como esquerda? Porque, na verdade, a direita, você se liga ao conservadorismo, ou seja, aquilo que quer manter uma tradição e um certo costume. Qual que era a tradição? Eram os privilégios aristocratas, era a monarquia, enfim. E o que é a esquerda? É aquela mais radical, que quer muitas transformações, que é um pouco mais extrema, e nesse caso o liberalismo propunha coisas totalmente novas e através dessas mudanças, transformar completamente aquilo que foi chamado como antigo regime. Então, nesse sentido, a gente pode sim dizer que um primeiro momento de esquerda, primeiro momento o liberalismo foi de esquerda. Muito embora, no decorrer dos tempos, dos anos, a gente vai ter uma mudança, né, de orientação. Por quê? Porque o liberalismo, que era o mais radical, acaba se tornando o menos radical com o surgimento das ideias das teorias chamadas socialistas e do comunismo, que é bem mais radicais do que tão só o que o liberalismo defendia. Mas naquele momento, então assim, é preciso que você tenha essa noção para que você compreenda o desenrolar histórico das ações e das atividades. Tranquilo? E o seguinte, hoje um dos pilares fundamentais da direita política é econômica, ou seja, o que eu acabei de dizer, embora ao nascer o liberalismo lutasse por a quebra de um regime, pela quebra de um modelo, em busca de mais liberdades e tal, e tem esse caráter mais revolucionário, o que nesse sentido coloca mais à esquerda, hoje um dos pilares da direita política e econômica é o liberalismo. Na medida em que, como eu acabei de dizer, as ideias e as propostas mais de esquerda hoje são aquelas que já defendem um controle maior do Estado, no sentido de controlar e impedir
grandes fortunas, de trabalhar com distribuição de renda e, sobretudo, de controlar as liberdades individuais. Um Estado de esquerda, ele tem uma tendência enorme a controlar a vida privada e particular das pessoas. Num outro momento a gente vai ver isso aí. Mas já temos um bom contexto, já temos um bom momento, então vamos caminhar aqui com a nossa aula. Faltamos falar o seguinte, que constituído a partir das formulações de filósofos contratualistas e justnaturalistas, das ideias de Montesquieu, do Adam Smith e do David Ricardo. Ó, galera, aqui é o seguinte, aqui eu estou colocando três camaradas, três filósofos, o francês Montesquieu, que foi um cara que, em sua teoria filosófica, propôs a tripartição dos poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo, que é hoje um dos grandes pilares dos Estados democráticos. Se você vai ver isso aí na aula que a gente tem aí de filosofia política, né, que é Montesquieu e a tripartição dos poderes, você pode olhar lá que vai ter isso aí, vá lá se informar. Tem o Adam Smith, que inclusive a gente vai ver um pouquinho do texto dele aqui, que é um dos pilares do liberalismo econômico, né, com suas teorias sobre o livre mercado, e também um outro inglês, David Ricardo. Esses são três fundamentais, principalmente os dois últimos, são fundamentais para a compreensão e a formação do que se chama de liberalismo hoje. Certo? Então, vamos lá. Agora, para que a gente entenda de fato, com a palavra, os filósofos. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai ler um texto, um fragmento de texto falando sobre o assunto, e a gente vai discutir e finalmente compreender bacana sobre isso. Afinal de contas, filosofia se faz com leitura também. Muito bem, aqui é um texto do Norberto Bobbio, nome do seu livro Liberalismo e Democracia, e aqui nós temos uma definição básica. Primeiro, o liberalismo de direito é uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas funções. A noção corrente que serve para representar o primeiro é o Estado de Direito. A noção corrente que serve para representar o segundo é o Estado mínimo. Olha só o que nós temos aqui. É a ideia de que o liberalismo propõe a limitação do Estado, certo? E essa limitação se daria tanto na esfera dos poderes quanto na esfera das funções. Ou seja, em relação à esfera dos poderes, o liberalismo defende um Estado que ele não tem arbítrio sobre a vida das pessoas, pelo menos não no que diz respeito à sua individualidade. E o que garante isso é o Estado de Direito. Ou seja, um Estado de Direito é um Estado que é regido sob lei, sob a Constituição, e qualquer que seja a autoridade do Estado precisa obedecer essa Constituição. E geralmente, numa Constituição liberal, uma das coisas que são preservadas é, como eu falei, a liberdade individual, o direito ao livre comércio e o respeito à propriedade. Ou seja, ao aderir ao Estado democrático de direito, o poder do governante, o poder do Estado, ele é limitado no que diz respeito à interferência na vida dos indivíduos. Uma outra situação que se chama em relação às funções do Estado é a defesa do chamado Estado mínimo, que é o tema aqui da nossa aula. O que seria esse Estado mínimo? O Estado mínimo é a ideia de que o papel do Estado nas relações comerciais, nas relações entre os determinados grupos da sociedade, ele precisa ser a menor possível. Porque, segundo as teorias liberais, como a gente vai ver aqui no texto do Adam Smith, a livre iniciativa e o livre empreendimento, de forma natural, levariam o homem à prosperidade. Por quê? Porque cada ser humano busca o melhor para si e interagindo entre si como pessoas racionais, respeitando as leis do Estado de Direito, as pessoas sempre tenderiam a se organizar da melhor forma possível, tendo em vista a prosperidade de todos. Quando o Estado aparece e intervém demais, ele, além de ferir as liberdades individuais, ele acaba atrofiando essa capacidade natural de livre iniciativa. Então é o seguinte, o que nós temos até agora? Que o liberalismo defende que o poder do Estado sobre os indivíduos seja limitado e a atuação do Estado na economia seja limitada. Ou seja, uma limitação quanto ao poder e quanto à função. O que representa a limitação quanto ao poder do Estado é o Estado democrático de direito, que impera em qualquer democracia, por exemplo. E o que representa a limitação do Estado na esfera econômica é o que se chama de Estado mínimo, ou seja, um Estado o menor possível,
um aparelho burocrático pequeno que não tenha tanta interferência nas atividades mercantis. Ok? Agora vamos aqui com outra citação para esclarecer melhor, finalmente, tudo isso. Aqui é um trecho do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, é um clássico do liberalismo. Inclusive, se quer entender o que é o liberalismo e a formação do pensamento liberal, leia Adam Smith. Vamos lá. Todo indivíduo empenha-se continuamente em descobrir a aplicação mais vantajosa de todo o capital que possui. Com efeito, o que o indivíduo tem em vista é sua própria vantagem individual, natural ou antes, quase necessariamente, levá-lo a preferir aquela aplicação que acarreta as maiores vantagens para a sociedade. Esse trecho aqui, ele é um trecho que fala exatamente do ponto de vista antropológico que o Adam Smith possui sobre o ser humano. A defesa aqui é a seguinte, é que todo indivíduo, por natureza, seria da natureza humana o empenhar-se em favor da aplicação mais vantajosa daquilo que você possui. Ou seja, todos os seres humanos, eles, por natureza, de forma natural, enquanto indivíduos e pensando nas aspirações próprias, desde que fossem livres, eles buscariam sempre uma aplicação vantajosa de tudo que eles possuem. Ou seja, através do trabalho, da produção de riqueza, suas riquezas seriam sempre aplicadas de forma a trazer mais vantagem para si próprios como indivíduos. O que acaba necessariamente se confundindo numa sociedade com vantagens sociais. Por quê? Porque como todos os indivíduos vivem juntos e todos os indivíduos trabalham em nome da prosperidade particular, a vida coletiva acaba demonstrando que o acordo mútuo e o empreendimento baseado nas trocas comerciais livres, na concorrência honesta e livre, levaria as pessoas, de um modo geral, a trazer prosperidade para a sociedade. Eu vou te colocar um exemplo simples, por exemplo, quando você pega o desenvolvimento tecnológico de celulares, computadores, eletrodomésticos, automóveis, tudo isso é impulsionado pela livre concorrência. Ou seja, as empresas investem cada vez mais na melhoria de serviços e de produtos porque elas buscam uma melhor qualificação no mercado. Elas buscam conquistar aquele cliente que também busca o melhor produto. Nesse sentido, o indivíduo cliente e o indivíduo empreendedor buscam a vantagem própria e, dentro desse processo natural de oferta e procura, eles acabam trazendo prosperidade e vantagens sociais. Nesse sentido, o Estado, quanto mais ele interferir aí, maior será o prejuízo para essa ordem natural das coisas. Ou seja, galera, o liberalismo, ele basicamente defende a liberdade de iniciativa econômica. E, consequentemente, os frutos dessa liberdade de iniciativa econômica, ou seja, os lucros, o capital produzido, ele precisa, para que as condições se perpetuem da mesma forma, ser respeitado. Daí a grande, clássica ideia de que o liberalismo defende os direitos, liberdades individuais, a livre iniciativa comercial e o direito à propriedade. Claro que o Estado apareceria aí como um mecanismo que garantiria a segurança e protegeria esses direitos, certo? Então, eu acredito que dessa forma a gente já tem aí uma boa qualificação do que a gente pensa sobre liberalismo. É uma introdução maior. Eu deixei aqui algumas referências, alguns sites sobre o Adam Smith, o livro do Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, que a gente lê um pouquinho, um site sobre o liberalismo, um livro interessante, pequenininho, sobre o que é o liberalismo aqui. E olha só, esses sites eu deixo sites simples de pesquisa do ensino médio, certo? Não são sites muito aprofundados, até porque o objetivo dessas aulas é uma explicação mais simples. Tranquilo? Então, galera, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí embaixo, comentem, façam inscrição. E eu peço, por favor, encarecidamente, se você assistiu até aqui, viu que vale a pena, o trabalho é inicial, bastante amador, mas assim, a gente vai melhorando, vamos produzir vídeos com mais qualidade. Agora depende muito do retorno de vocês. Se inscrevam, por favor, no canal, deixem um like, compartilhem com os amigos e tudo mais, porque eu acredito que, de fato, o conteúdo que tem aqui dentro, vocês conseguem captar de verdade
Então, assim, é o retorno que o professor precisa. Está tudo de graça. Eu acho que junto a gente é mais forte. Vamos lá e tamo junto. Até a próxima aula. Valeu!